Eu quero ler para vocês 3 passagens, começando no Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Atos capítulo 4, e versículo 12, e a referência no versículo é o Senhor Jesus Cristo, e em nenhum outro. Atos 4 e 12, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Apocalipse capítulo 20 e versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Primeira coisa que eu quero apresentar para os amigos é uma solução única para o grande problema de cada pessoa, de cada pecador. Isto é o grande problema à luz da nossa responsabilidade com o nosso Criador. Essa responsabilidade todos têm. A própria consciência lhe diz isto, que você tem compromisso, tem certas coisas que você sabe, isso aí não está certo. Não está certo, não se deve fazer isto. E eu tendo feito, pequei, isso é errado. Realmente, meus ouvintes, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Você é uma pessoa que pensa e vai se lembrar logo, mas neste caso, o que vai ser de mim? Eu não aprontei tanto quanto os outros, mas eu aprontei. Quantas vezes parti para a mentira? Quantas vezes deixei de fazer o que se devia fazer? E quantas vezes fiz o que não se devia fazer? Se é verdade que sou responsável perante Deus e que um dia terei que responder, o que vai ser de mim? O que vai ser de você? Você aceita pensar nisto por um momento, 2, 3? O que vai ser de mim? Dizendo isto, ouvintes, nós vamos ouvir. Por exemplo, se quiséssemos ter uma discussão sobre este assunto, o que tu pensas? O que tu pensas? O que tu pensas? Nós iríamos ouvir muita coisa. Eu quero dizer, com toda clareza, que eu consigo juntar em palavras que há uma única solução para o pecador. Uma única solução. Viu? Eu não sei como é que é a sua reação a essa colocação minha. De repente alguém pode ter dito, mas ainda bem que existe uma solução. Ainda bem. Outras pessoas podem pensar, olha, eu tenho a minha solução. Para mim, a gente faz o bem, a gente faz o mal. E quando chegar aquele dia, Deus vai pesar o bem contra o mal. Prevalecendo o bem, Ele me abre a porta do céu. E o que Ele faz com o mal, o pecado? Debaixo do tapete? Não, meus ouvintes, essa não é uma solução. Não é uma solução. Mas eu não vou ocupar seu tempo, nem seu pensamento,
com as soluções que os homens, na sua ignorância, criam, mesmo que seja na esfera religiosa, uma única solução. O Senhor Jesus disse, na verdade, olha que ênfase, né? Com que força? Na verdade, Ele é o único que falava assim. Essa, na verdade, dupla, só na boca dele. Muita autoridade, muita firmeza, muita certeza absoluta. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode logo estranhar o conceito do novo nascimento. Mas sabe que esta reunião para você valeria a pena? Se até às 9 horas você se lembrasse e compreendesse, olha, tem uma coisa que eu necessito que eu não tenho. O que é? É o tal novo nascimento. Não sei muito bem o que significa, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso. Essa é a solução divina. Essa é a solução que o Senhor Jesus Cristo apresentou para o pecador. Você às vezes se lembra do inferno e tem medo? Você não precisa ir para o inferno. Tem solução. Você às vezes tem um certo horror quando pensa na vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento súbito de todos os salvos. Você não precisa viver com este medo. Tem solução. Está aqui. Só que é uma solução única, meus ouvintes. Viu? Pode haver um conceito aí fora. Olha, cada religião é um caminho que sobe a montanha. E existem vários caminhos. Enfim, todos vão chegar lá no cume da montanha, por estas caminhadas variadas. Não, meu ouvinte, não. Eu podia tirar tempo com isto, mas para quê? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E acabou. Mas você diz, o que vem a ser esse novo nascimento? O novo nascimento, então, deve ser uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova vida que muda você. Que transforma você. É isto. E sabe, você mesmo lendo este capítulo, você pode perceber que este novo nascimento é uma salvação. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É uma salvação, mas tenha a vida eterna. Salvação. A salvação, com isso eu quero dizer, é a sua garantia de nunca estar no inferno, de não cair debaixo do juízo de Deus, de não ficar para trás na vinda do Senhor Jesus Cristo. E se é uma garantia de salvação, então também é uma promessa de perdão absoluto. Você, que eu digo, já disse, você pensa nas coisas. Deus não perdoa os seus pecados para deixar você no mesmo. Como? Assim. Ele coloca dentro de você uma nova vida. Com essa nova vida,
sua atitude para com o pecado muda. Não é isto que quer. Não é mais isto que quer. Nem os pecados e prazeres do mundo não são mais a mesma coisa para você. Essa nova vida é de Deus. Uma pessoa salva é uma pessoa que tem seu prazer máximo em Deus, sua palavra, seu bendito Filho, as coisas eternas, as perspectivas eternas, a saudade do céu e tudo o que isto vai trazer. Começa a viver como devia, uma vida de servir a Deus. Depois de nascer de novo. Eu vou deixar essa parte. Mas eu quero dizer o seguinte: se você nascesse de novo, hoje de noite, meu amigo, você estaria preparado para o céu. Você gozaria de uma garantia do perdão absoluto e de que jamais estaria no inferno. Mas continue na escuta. Alguém me disse esses dias, eu comentei com uma pessoa o tempo que fazia que eu era salvo. Ele disse, ou ela, eu acho que foi um homem. Ele disse, bom, nessas horas tu está bem salvo mesmo. Ele achou que depois dos anos aquilo seria algo cada vez mais garantido. Eu tive de explicar o que eu explico para você. Você, nascendo de novo hoje e vivendo 25 anos, você não estaria mais nem menos preparado para o céu do que hoje, dia 27. Então, meu ouvinte, é a única solução. Mas, em cima disto, o único Salvador, olha, era com grande coragem e com tanta razão e com a energia preciosa do Espírito Santo, que naquele dia, em Atos capítulo 4, o grande apóstolo Pedro, ele apresentou o Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição ao terceiro dia, sua exaltação ao céu que ocorreu naquele dia da sua ascensão, 40 dias após a sua ressurreição. E sabe que ele disse, em palavras que não admitem de duas interpretações, uma só: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ouvintes, estamos em plena fase de eleições. Qual o melhor candidato? O povo tem que selecionar a prefeito, a vereador e assim por diante. Vários candidatos, muitos querem ocupar estes cargos de compromisso. O cargo de Salvador, meu ouvinte, não há outro candidato. Viu? Está ouvindo? E sem oferecer uma crítica das muitas variadas religiões neste mundo, pode levantar, eu não aconselho, mas pode levantar uma pesquisa. Não existe um outro nome, um outro candidato a Salvador por este mundo afora, em país nenhum,
em religião nenhuma. Um só. E aquele meus ouvintes, só podia ser Ele. Quem mais podia vir a este mundo do céu? Ele é Deus manifestado em carne, e tinha de ser Ele, meus ouvintes, para ser o Salvador. Outro não podia. Houve grandíssimos homens no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, Isaías, o profeta, com 66 capítulos, cheios de instruções e explicações das mais maravilhosas. Mas, meus ouvintes, nenhum deles podia ser nosso Salvador. Nenhum deles podia se oferecer num sacrifício em lugar de mim ou em lugar de você. Nenhum. O único candidato a Salvador é o Filho de Deus, a quem Ele deu, vindo a este mundo, manifestando a sua perfeição, totalmente livre de qualquer vestígio de pecado. Naquele dia previsto, desde os tempos mais remotos, Ele foi até o lugar chamado a Caveira. E o que aconteceu lá? Eles o crucificaram. Está certo. Mas a Bíblia também diz que Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então você vê, não há outro Salvador e não precisa. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz é o preço adequado para a salvação de toda a humanidade. Então, não há vaga para outro Salvador. Não é possível haver, mas não há vaga. Não. E o Senhor Jesus Cristo, sobre a cruz, consumou a obra salvadora pelo sacrifício de si mesmo. O único Salvador. Meu ouvinte, sabe o que eu vou dizer agora? Ele está à sua inteira disposição. Na sua idoneidade inquestionável. Na perfeição da sua obra consumada na cruz. Totalmente adequado para perdoar seus últimos pecados, dar-lhe a vida eterna, garantir-lhe a salvação eterna da sua alma. Ele não serve, Ele não basta, Ele não é suficiente, porque não o receber como Salvador. Imagine, meu amigo, este Salvador tornando-se seu Salvador eficaz na dura e preciosa realidade das coisas. Meu ouvinte, de repente você não está muito ligado. Você está com os pensamentos muito longe, ou talvez com seus argumentos e seus pensamentos e suas opiniões. Eu quero dizer, em terminar para você, que há um Salvador único, há uma salvação única, mas há um destino único para todos que morrem sem esta salvação, sem esse Salvador. E olha, eu precisava insistir bastante com isto,
porque há muitas pessoas aqui que ainda não nasceram de novo, que não possuem este Salvador. A declaração bíblica é: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus ouvintes, é um destino só para o não salvo. Não há outro lugar. É a perdição eterna. A Bíblia não diz, e eu também não posso dizer, que todos receberão o mesmo castigo. Não, não. Deus será justo. Mas é aquele destino lamentável, irrecuperável, perdido para sempre. Longe, longe de Deus, de Cristo, longe, longe da atuação do Espírito Santo que agora opera e provavelmente tenha operado, acusando o seu pecado e convencendo-o da sua necessidade. Longe de tudo isto, para nunca mais ter oportunidade, nem possibilidade de se salvar, que será o tormento eterno. Deve ser tremendamente grave e terrível. Então, meus ouvintes, eu apelo para vocês que pensem na solução única em pé hoje, novo nascimento para você. E o Salvador único, sim, Ele é um só. Em nenhum outro há salvação, mas nele há, hoje e agora para você. E no destino único de quem morre em seus pecados, que não seja o seu destino, meu amigo.